Seja bem-vindo a esta atualização profética. Quero compartilhar com vocês agora um evento inédito que teve lugar há poucos dias nos Estados Unidos da América. A Associação Nacional dos Legisladores Cristãos teve um encontro especial e quero compartilhar convosco o que eles disseram neste encontro. Só para deixar claro, a Associação Nacional dos Legisladores Cristãos Americanos é uma organização já fundada com bases que reúne pastores, políticos, legisladores, principalmente republicanos, em uma grande campanha para transformar os princípios e a vida da América, a moralidade da América. E nesta postagem é dito o seguinte sobre esta organização: a máquina nacionalista cristã que transforma o ódio em lei. Vejam só. A Associação Nacional de Legisladores Cristãos está a implementar a sua cosmovisão bíblica, uma legislatura estadual de cada vez. O que está a fazer esta organização? Ela está a influenciar leis em cada estado americano, um estado de cada vez. Agora, vejam aqui. A Associação Nacional dos Legisladores Cristãos, ANACL, como seria a sigla no inglês, realizou a sua conferência dos 250 anos da América e atraiu legisladores e influenciadores para a Universidade Liberty. Vejam aqui, entre os participantes estavam membros do Congresso e outras figuras políticas de destaque, bem como convidados de áreas da mídia, jurídica e acadêmica. E quais são os objetivos desses encontros? É proporcionar a políticos conservadores, a pastores e outros um espaço para diálogo significativo e debate jurídico sobre grandes questões morais da América. Vamos agora ver o primeiro vídeo. O que eles dizem aqui? Esta conferência, esta organização, para mim, são tão importantes quanto aquilo que faço em casa. Quero dizer, ela influencia pessoas, influencia políticas públicas e tem influenciado nossa nação para o bem. Temos a oportunidade de conhecer pessoas de 40 estados diferentes. Tenho amigos do Alasca, amigos de Maryland, de muitos outros lugares que jamais imaginei ter. Mas temos a oportunidade de ouvir líderes religiosos, ouvimos pastores, ouvimos alguns dos grandes líderes da fé. Também temos comitês que adotam legislações modelo, as quais podemos levar de volta aos nossos estados e dizer: esta é uma excelente ideia, vamos começar por aqui. E eu já fiz isso na Carolina do Sul. Sei que muitos de vocês também fizeram o mesmo em vários lugares. Portanto, tem sido uma experiência educacional muito valiosa. Muito bem, nós veremos outro vídeo daqui a pouco. Quero agora sublinhar o que este homem aqui falou. Ele afirma que a Associação Nacional dos Legisladores Cristãos influencia pessoas e políticas públicas. Está isto claro? Então, o que ele está a nos dizer é que pastores, congressistas republicanos conservadores e políticos americanos estão a trabalhar no sentido de influenciar as políticas públicas. Interessante. Ele diz também que a Associação Nacional dos Legisladores Cristãos reúne, entre aspas, um exército de 40 estados-membros, ou seja, representantes de 40 estados americanos, como membros dessa Associação Nacional de Legisladores Cristãos. E ele diz que lá eles têm um comitê que adota uma legislação modelo. O que é legislação modelo? Que pode ser replicada em diferentes estados. Então, parem para pensar nisto. Já que eles têm representantes de 40 estados americanos, e lembrem-se, se eles quiserem mover alguma lei através dos estados para que essa lei se torne federal, eles nem precisam que os 50 estados estejam lá ou que votem isto. Lembram, por exemplo, quando eles estavam, ou ainda estão perseguindo, mas com muita força estavam perseguindo a Convenção dos Estados, a Convenção Constitucional. O alvo que eles tinham era reunir apenas 38 estados.
com 38 estados fazendo pedido para a convenção, todos os 50 tinham que participar da convenção. E muitas decisões poderiam lá ser feitas que poderia até alterar a Constituição dos Estados Unidos da América. Então eles dizem que tem um comitê que está adotando uma legislação modelo, ou seja, algo que é votado, por exemplo, no estado do Texas. Então estes legisladores avaliam essa lei, essa legislação e vê que é maravilhosa, está dando resultados positivos na moralidade do estado. Essa lei pode ser replicada noutro estado e noutro estado e noutro estado. Chama-se quê? Legislação modelo. Agora vamos continuar. Outro homem aqui vai falar sobre o que eles estão para fazer na América, quais são as ideias que estes grandes homens estão discutindo nesses encontros. Vejam aqui. Esta não é meramente uma batalha política entre partidos. É uma disputa entre visões concorrentes para o futuro da América. E hoje nos deparamos com uma questão profunda. Quais tradições definirão o ritmo espiritual americano no futuro? O estado de Washington tornou-se o primeiro estado a codificar oficialmente feriados islâmicos em seu calendário estadual. No estado de Nova Jersey, o número de distritos escolares que fecham no último dia do Ramadã para celebrar o encerramento desse período dobrou nos últimos 3 anos. Atualmente, 60 distritos escolares suspendem as aulas no último dia do Ramadã. A pergunta para os legisladores cristãos é a seguinte: se outros estão dispostos a promover as tradições em que acreditam, os cristãos permanecerão em silêncio sobre a herança que moldou a América? Eu não sei se os irmãos captaram a mensagem dele. Ele primeiro diz que a batalha na América agora não é contra partidos, mas é contra quem definirá o ritmo espiritual americano no futuro. Isto é muito interessante. Então existe uma batalha espiritual que vai definir o ritmo, a maneira como as pessoas vão encarar a fé no futuro. E ele diz também que enquanto outras religiões estão promovendo por lei as suas tradições, ele fala sobre o Ramadã dos muçulmanos, ele pergunta: por que nós, cristãos, que de fato somos a maioria na América, por que nós vamos permanecer em silêncio? Por que não vamos também promover por lei as nossas tradições? Afinal de contas, a América é uma nação cristã. Quando nós lemos o livro Grande Conflito, fala, amados irmãos, que legisladores, pastores americanos protestantes vão se unir para forjar um projeto de lei. Nós lemos no livro Grande Conflito, página 592. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. Por que nós, como cristãos, estamos em silêncio e não promovemos as nossas tradições? Foi a pergunta deste membro da Associação Nacional dos Legisladores Cristãos. Mas deixe-me vos dizer, ele faz uma pergunta um pouquinho engraçada, afinal de contas, eles já começaram a promover as tradições cristãs. Vejam aqui, isto é de 15 de junho de 2026. Esse deputado apresenta a resolução reconhecendo a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E isto vai começar assim. Vamos promover Jesus, o maravilhoso coração de Jesus. Mas vai terminar numa lei dominical, meus amados irmãos. Vejam aqui, a resolução surge no momento em que quem? Os católicos de todos os Estados Unidos celebram um mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Coincidência, não acham? É uma realmente grande coincidência. Lembram-se de um estado
que também votou uma lei semelhante para reconhecer Cristo como rei. Então os cristãos já começaram a propagar ou a difundir, a votar como lei as suas tradições. Só que eles querem mais. Querem que a América faça mais, que os cristãos façam mais, que os legisladores cristãos façam mais. Afinal de contas, a América não é uma nação islâmica, é uma nação cristã. Vejam aqui, legisladores republicanos desse estado apresentam um projeto de lei para reconhecer a realeza de Jesus Cristo. Agora deixe-me vos dizer que isto é errado. Este não é o trabalho da igreja e também não é o trabalho do Estado, do governo. Lembram, em Mateus capítulo 16, verso 16, Jesus estava conversando com os seus discípulos e ele perguntou: o que vocês dizem sobre mim? Qual foi a resposta de Pedro? Vejam aqui. Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro reconheceu a realeza de Jesus Cristo. Mas então, o que Jesus disse depois? Vejam aqui no verso 7. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, ou seja, não foi o ser humano quem revelou a Pedro que Jesus é rei, mas o meu Pai que está nos céus. Quem é que nos revela? Quem é que nos convence que Cristo é o rei de nossa vida? É o Espírito Santo. Esse é o trabalho de Deus. Não é o trabalho do governo, não é o trabalho de igrejas, não. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Portanto, a Associação Nacional de Legisladores Cristãos está a fazer um trabalho que não é dele. Vejam aqui também outro projeto de lei de 2026, na Câmara desse Estado. Vejam só, eu vou ler aqui para os irmãos. Artigo número 6, isto é recente, onde eles falam sobre moralidade e piedade. Este é um projeto de lei de um Estado americano. E no artigo 6 eles dizem moralidade e piedade. Visto que a moralidade e a piedade, fundamentadas em princípios evangélicos, darão a melhor e maior segurança ao governo. O que está dizendo este artigo? Que a moralidade e a piedade baseada em princípios evangélicos vai trazer segurança para o Estado, segurança para o governo. Continua. E incutirão nos corações dos homens as mais fortes obrigações da devida submissão. E visto que o conhecimento destas tem maior probabilidade de ser propagado em uma sociedade pela instituição do culto público à divindade e da instrução pública em moralidade e religião. Meus irmãos, podem continuar lendo o que eles falam aqui. Mas estão a ver que já há essa forte influência nos estados. A Associação Nacional dos Legisladores Cristãos já está a lançar as suas bases para votar leis cristãs, para votar leis que eles acreditam vai trazer moralidade e reavivamento sobre a nação. Agora, nós, como adventistas do sétimo dia, temos uma posição totalmente diferente disto. Nós acreditamos na separação total entre igreja e Estado. Nós acreditamos que o Estado não tem poder de legislar a moralidade ou de legislar a Bíblia. E acreditamos também que a igreja não deve buscar o apoio do Estado para legislar a sua convicção bíblica. Vejam aqui. A posição adventista destaca a conduta de Jesus Cristo, que nunca usou da força para implantar o seu reino neste mundo e nem para fazer avançar a pregação do Evangelho. Queridos irmãos, o que nós estamos vendo agora acontecendo nos Estados Unidos da América é um sinal, é um aviso. E isto nós lemos no Espírito de Profecia, que nos últimos dias veríamos movimentos semelhantes, unindo estes dois poderes, igreja e Estado, para formar a imagem da besta. Nós sabemos disto. E agora que estamos vendo acontecer, por que vamos negar? Por que vamos negar? Não há tempo de negar. Não é tempo de negar. É tempo de aceitar esta realidade e de estarmos preparados para o fim. Deus abençoe sua vida. Nós vamos terminar por aqui, mas pela graça de Deus voltaremos amanhã com mais informações para si. Deus abençoe.